Todos acharam? Versículo 1. Esta é a terceira vez que eu vou ter convosco, por boca de 2 ou 3 testemunhas, será confirmada a palavra, toda a palavra. Já anteriormente eu disse, e de antemão digo, capítulo 13, aliás, capítulo 12, desculpe, a folha passou. Me perdoe, irmãos. A folha passou e eu não notei. É o 2 Coríntios 12. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei. Deus o sabe. E foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei, eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouvir. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa da fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei das minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Porque isto sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades e nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Parei no 10, o próximo será o 11. Vamos orar. Senhor Jesus, nosso Pai Celestial, agradecendo ao Senhor mais uma vitória, porque vencemos o ano, vencemos todas as coisas mais que este mundo ofereceu. Nós nos comparamos com os nossos irmãos primitivos, ou seja, o povo de Israel, que debaixo de todas as coisas ruins que via, não atingia eles, e se atingisse, não matavam. Mas nós queremos agradecer a tua mão de misericórdia, que em tudo o Senhor nos livrou de doença, de peste, de acidente, de morte, e abriu porta de empregos, e deu felicidade a todos nós. Tudo isso agradecemos, ó Pai, pela tua misericórdia. E o Senhor se aperfeiçoou da nossa fraqueza. A nossa fraqueza não podia nos livrar de nada, Senhor. Mas o Senhor nos livrou para a honra e glória do teu santo e excelso nome. Nós te agradecemos por tudo, ó Pai. Te agradecemos pelo nosso pastor. Te agradecemos por todos aqueles que ajudaram ao pastor também nas pregações. Eu também particularmente agradeço ao Senhor por me dar este ministério também, como o Ministério da Música, dos índios, com o irmão Ricardo e outros aí, Marivaldo e outros.
os músicos, esses irmãos amados que trabalham aí na retaguarda, na secretaria, no escritório da NET, eu não sei dizer, que se não fosse por eles também nós não faríamos um bom culto. Então tudo é para a honra e glória do teu santo nome. E nenhum de nós é superior a outro. Pelo contrário, nós somos iguais como pessoas necessitadas, pessoas fracas que se aperfeiçoam da fraqueza, porque tu és glorioso e tu venceste tudo por nós, ó Pai. Dá-nos um ano novo, um ano glorioso, abençoado, para que seja melhor do que foi o ano passado, e que sejamos mais dedicados ao Senhor, para glorificar e exaltar o teu nome, Senhor. Isso nós te pedimos para a honra e glória do teu nome. Abençoa toda a tua santa igreja, os que estão aqui, os que ainda chegarão, e também aqueles que fazem parte, mas hoje, por qualquer motivo, não virão. Que o Senhor não esqueça nenhum de nós, e que o Senhor faça com que nós apressemos a estar sempre firmados na fé, em amor, em caridade uns com os outros, na fraternidade divina, para que naquele dia que já está próximo, ó Pai, possamos nos alegrar lá na glória com o Senhor. E como diz aquele hino glorioso que o irmão Ricardo gosta de cantar, nós vamos subir, aleluia, e dizer que lá vamos ver a Jesus, e vamos junto ao céu falar com Jesus, agradecer a Jesus, agradecer a tua misericórdia, porque uma coisa nós temos certeza, como existe o Senhor nos céus e na terra, é que nós não temos condições de nós mesmos adentrar naquela gloriosa mansão. Muito obrigado, Jesus. Fale mais humilde, fale mais conhecer que eu não sou nada, nenhum de nós. Muito obrigado, no nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Cuida de nós nesta tarde. Amém. Poder sentar, amados. Vamos continuar a leitura. Depois é que eu faço, sempre faço um preâmbulozinho, mas eu vou continuar a leitura para terminar o Coríntios hoje. Então nós ficamos no 11. Fui nécio, quando diz aqui, ó, eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, então isso nós temos que sentir também. Fui nécio, no 11 diz, em gloriar-me, vós me constrangestes, porque eu devia ter sido louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós, com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Pois em que tendes vós sido inferiores às outras igrejas, a não ser que eu mesmo vos não fui pesado? Então, por que tendes vós sido inferiores a outras igrejas? Em nada. Ele disse, a não ser que eu mesmo vos não fui pesado. Perdoai-me este agravo. Eis aqui estou pronto para, pela terceira vez, ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós, porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Amém? Assim fala o nosso pastor, pelas vossas almas,
ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Ele não quer saber disso, e nenhum pastor verdadeiro busca o seu próprio bem. Nenhum pastor verdadeiro quer primeiro juntar tesouros para ele, para depois é que vou cuidar da igreja. Não. Paulo diz aqui que nenhum filho entesoura para os pais. Há os pais que entesouram para os filhos. Esse tesouro aqui que está falando é a palavra. Então, mesmo que ele ame o povo, como ele aqui confessou no último culto, eu amo todos vocês, mesmo que ele sofra por nós, mesmo que também soframos um pouco pelas palavras dele, mas tudo é para o nosso bem. E quem está alistado no Evangelho de Cristo e dizer eu não estou sofrendo nada, tem alguma coisa errada. Porque todos nós sofremos. Você vê aquilo ali, Paulo chegou a dizer das coisas maravilhosas que ele teve, né? Das coisas, tu sabe se foi no homem ou fora do homem, Deus não sabe, mas eu sei que a excelência das visões que ele teve. Mas foi o que aconteceu. Para que eu não me exaltasse das minhas visões, então foi me dado um mensageiro de Satanás para me esbofetear. E 3 vezes eu fui esbofeteado. Mas o mensageiro foi de Satanás. Mas quem foi que soltou? Hein? É difícil, às vezes, a gente tem que entender por fé. Quem foi que liberou o Satanás? Foi Deus. O homem estava todo feliz, qualquer um de nós estaríamos. E começou naquela alegria, não sei se foi o homem ou se foi fora de mim, não sei o que lá. E quando ele terminou de contar isso, ele disse, para que eu não me exaltasse nas minhas visões, foi-me enviado mensageiro de Satanás que me esbofeteou. E por 3 vezes eu orei ao Senhor. E qual foi a consolação que Jesus deu para ele? Aleluia. A minha graça te basta. Porque você tem certeza, você está dizendo assim, eu acho que foi. Primeiro, o diabo não pode tocar nem no nosso cabelo se Deus não permitir. Né? Ele tocou em Jó, porque Deus permitiu. É uma coisa que eu estou lendo Jó. Eu tenho observado também, e eu já falei aqui, como os amigos de Jó falaram bem de Deus. Para que mostrar que tinha razão de dizer que Jó estava em pecado, no mal. E Deus deu força para Jó sair respondendo. E eles elogiaram Deus. E por que Deus não gostou do elogio? Muito bem, porque ele estava elogiando para poder dali dizer, você está mal, você está em perigo, você não está servindo a Deus. E aí então o diabo queria fazer com que Jó se arrebentasse todinho. E Jó não deu nenhum pequeno, nem um milímetro de honra ao diabo. Deus nos ensina isto, irmão. Não deu nem um milímetro de honra ao diabo. Ele sempre dizia, ó Deus, por que faz isso? Por que maltrata? Por que tu quebra meus ossos? Por que tu faz isso? E o diabo, doido que ele dissesse, o diabo está aqui maltratando nada, o diabo ficou de fora e depois teve que cair fora. A gente não pode, de jeito nenhum, levou um pontapé, o diabo fez no meu pé. Não é todas as coisas que o diabo fez no pé da gente, não. Eu levei uma salvada, eu estava orando a Deus, terminei de orar, entreguei meu jejum e fui ali na venda, um beijo me empurrou, queria me bater, o diabo mandou. Você tem que saber que Deus permite os testes. Deus permite os testes. Na minha frente, você é todo bêbado. Calma, meu irmão, calma, não, eu vou sair, calma. Porque ali o diabo quer fazer você estragar a presença de Deus.
Isso aconteceu há poucos dias. Sabe com quem? Já sabe com quem? Que aconteceu há poucos dias? O nosso pastor. Estava na presença de Deus, fez um culto maravilhoso, fez tudo. Na hora de ir para casa, uns carros na frente pararam e ele parou também. Aí quem estava atrás também não sabia, começou bam, 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 bam. E aquilo irrita, que eu sou motorista e a gente sabe que irrita. E esse camarada está muito nervoso. Aí quando deu uma brecha, ele foi sair, aí o carro lá também trancou, e o de lá, aí disse, espera aí, não vou sair não. Eu vou dar um castiguinho a ele. Então, graças a Deus, como ele é um homem de Deus, todos nós somos, temos que reconhecer isso. Deus não deixou aquilo enraizar-se nele. Aí ele disse, que papelão eu fiz. Eu estou contando isso que ele contou para vocês, né? Que papelão eu fiz, que ele veio da presença de Deus, veio de uma coisa maravilhosa. O diabo disse, vou fazer ele estragar. Mas não chegou a estragar completamente, porque Deus desceu a ele e disse, você está no teste, Jó. Você está no teste, Jó. Aí ele deixou o cara passar, e passou aquele dia todo, e o resto do dia, ele meditando, eu não poderia parar e mandar ele passar, dar vez a ele, mas ele quis mostrar que o camarada estava muito apressado. Agora uma besteirinha. Mas aquela besteirinha desce no coração da gente, mexe com o coração, vem a adrenalina, que é o hormônio que se manifesta na hora do desespero, na hora da raiva. A adrenalina pulsa o sangue sobe, aí ele diz assim, agora abre a tua língua e dê umas palavras para ele. Aí nessa hora ele parou e meditou, porque senão ele vai para lá, sei que lá, ele só não ia dizer, vai para lá, motorista da Paraíba, que o pessoal tem negócio de dizer isso, né? Porque ele estava na Paraíba, mas veja, ele podia ter dito algumas coisas. Mas Deus socorreu ele, Deus sempre socorre os seus servos. E Jó, ninguém, só mesmo Jesus Cristo mesmo, mas ninguém naquele sofrimento que Jó teve, de ficar aqui escorrendo o que ele pôs, e se coçando com um caco de telha, e não aguentava mais, e um camarada acusando ele. Se tu tivesse sido fiel a Deus, Deus conhece os corações, tu está vendo que Deus não ia deixar tu sofrer assim, algum mal tu fizeste, está embutido aí. Aquilo ali fica no ouvido de Jó, e é capaz de Jó abrir a boca e ferir, mas Jó se humilhou, mostrou as qualidades dele, mas depois ele começou a se humilhar, depois que não entendia de nada. Reconheceu, e Deus desceu, ainda deu um puxãozinho de orelha dele, onde estavas tu, quando eu criei a terra, quando eu fiz isso, fiz aquilo outro. Então veja que nós não somos nada, mas Deus se aperfeiçoa na fraqueza, e Deus deu força a ele na fraqueza, que aquele maldito foi humilhado, um espírito mau, um espírito que tinha uma posição grande no reino, de aferidor. Aferidor é como uma espécie de um supervisor, vai aferir o que está sendo feito. Andava em pedras afogueadas, mas toda vez o espírito dele é um espírito mau. Você vê que em Amã queria ser bajulado por Mardoqueu. O Satanás sempre é assim. Ainda disse, eu subirei ao céu e serei, a Bíblia diz ali, semelhante, mas semelhante qualquer um pode ser semelhante. Em outras palavras, acho que ele quer dizer, eu serei igual ao Altíssimo. Eu serei igual àquele que me fez. Eu serei igual, porque agora eu estou nessas alturas. Vai estar nas alturas porque Deus colocou. Mas para Deus derrubar, do segundo. Tanto é que a Bíblia diz lá em Isaías 14, 7, por aí, 14, 6 diante. Subiste até a altura da alma, mas serás despencado até as profundezas do inferno. E Ezequiel mostra o que Deus prometeu para ele. Mostra a audácia dele tão grande, que ele chegou a dizer, serei tão poderoso, serei adorado, ele quer ser adorado. E infelizmente ele está sendo adorado. Infelizmente. Ele está sendo adorado, que jamais seja por nós.
nem por nossas famílias. Ou seja, não devemos estragar nossos cultos, não devemos desviar nossas palavras de bênção. Diga, irmão Nivaldo. Fale bem alto. Ah? Foi. Foi. É verdade. O Satanás faz isso. Quando ele vê que não consegue, pegou os melhores amigos dele, e cada um que acusasse, aí botaram Deus lá nas alturas. Eu não sei se você se lembra que eu disse isso, que Deus é muito bom quando o diabo quer derrubar alguém. E Deus é muito mal quando quer que alguém não aceite Deus. Aconteceu com o irmão Branda. Com o irmão Branda, ele não podia dizer que Deus era mal, porque o irmão Branda já tinha provado, já tinha feito coisa, mas disse, ó, ele é um Deus bom. Mas vê se ele foi bom para tua mulher, para tua filha. Vê se ele está sendo bom para você que está sofrendo. Alguém que é muito fiel a Cristo, aí aparece uma tentação dessas terríveis, que só se pode resistir se você clamar, lembrar e clamar ao Senhor. Porque tem tentações que são terrivelmente difíceis, mas todas podemos resistir, que foi promessa de Jesus Cristo, que Deus não permitiria nenhuma tentação que não possamos resistir. Porém, com a tentação, ele manda o escape, manda o reforço. Foi isso que ele fez com Jó. Ele deixou Satanás experimentar Jó em tudo. Aí, como o irmão Nivaldo disse aí, quando ele pensava que os amigos de Jó, amigos meus, desde se juntar com Jó, adorar a Deus, eles vão para a casa de Jó, ouvir as palavras de Deus através de Jó. Pensa que não, ia, porque Jó era conhecido, os filhos de Jó tudo. Aí então, quando ele viu que não conseguiu com os filhos, chegou lá na mulher e disse, esse camarada está derrotado, fez alguma coisa contra Deus, manda ela amaldiçoar. E ela disse, amaldiçoa esse teu Deus e morre. E ele virando disse, mulher, tu falas como uma louca. Certo? Então, depois de tudo, quando Deus deu a vitória, que deu a ordem, cai fora Satanás, ele caiu. Aí Deus disse para os amigos dele, vocês agora vão para lá, se humilhar junto a Jó, para que eles orem por vocês, porque vocês proferiram muita mentira. Mas ele disse tanta coisa boa de Deus, não estava nada pensando nele, ele estava fazendo como muitos pastores o fazem. Ah, Deus é glorioso, Ele vai entrar na sua casa, vai fazer aquilo outro. Não tenha medo de fazer uma boa oferta, para que Deus lhe cubra de bênção, porque Deus é o Senhor da bênção, Deus é o Senhor disso, Deus é o Senhor da prata e do ouro. Começa fazendo coisas e parece uma palavra bonita. Aquilo são falsidade. Porque ele está querendo que o camarada dê o seu dinheiro para eles. Eu me esqueci. Depois dessa tribulação. 140 anos. Então veja só. Aí Deus disse, vocês que falaram mentiras. Eu queria que ele respondesse a Deus, dissesse, Senhor, quando nós dissemos que tu és o Deus que conhece todas as coisas, misericórdia, eu estava falando mentira, porque o coração de vocês estava sendo dominado por Satanás. Satanás, ele é vivo. Satanás não vai falar mal de Deus todas as vezes, não. Se você vai cair no pecado, vamos supor, vamos apelidar assim, de adultério, que é um dos piores pecados, adultério. Você é um servo de Deus maravilhoso. Você é um servo de Deus que é admirado por todos. Lembre que Deus livrou Davi. Lembre que Deus perdoou Davi. Aquela mulher está incessantemente necessitada de um carinho. Leve ela, faça um carinho a ela. Nem que seja uma vez só. Depois se ajoelhe, peça perdão a Deus, ore, jejue. Então aquilo é premeditado, pecado. Então,
Deus não vai lhe crucificar, Deus não vai lhe condenar por isso, não. Aí começa a arranjar exemplos e mais exemplos. Aí a pessoa olha assim, está lá o diabo por trás daquela mulher, com um sorriso no canto da orelha, o corpo delineado para ele ver, aí ele vai cai. Quando ele cai, o Satanás dá aquela risadada no ouvido dele e diz: tu agora estás desgraçado no inferno. Aí ele vai pedir misericórdia a Deus. Então, ali ele falou bem de Deus. Aí o camarada está sendo fiel a Deus. Tudo só faz de acordo com a palavra de Deus. Aí está passando uma necessidade muito forte, está passando até necessidade forte, como passar fome, não tem emprego, está também inchado, tudinho. Aí agora eu vou falar bem desse Deus, não vou falar mal. Tá? Um servo só vive dizendo aleluia, glorificando a Deus, levando o evangelho. E agora precisou do pastor, o pastor não pôde ajudar ele. Precisou de um irmão, o irmão não pôde ajudar ele. Você está, que Deus é esse? Aí então, para fazer a pessoa revoltar. E a pessoa tem que dizer: Deus é o meu Senhor, Deus é o meu Salvador. E dizer para Satanás que ele já está derrotado, mas você está na mão do Senhor. E o que eu puder passar para a honra e glória do meu Senhor, eu passarei e glorificarei o nome dele. É isto. Aí ele tem que sair do nosso caminho. Amém? Então veja, diz aqui: eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais seja menos amado, mas seja assim, eu não vos fui pesado, mas sendo astuto vos tomei com dolo. Olha só. Porventura aproveitei-me de vós por algum daqueles que vos enviei. Roguei a Tito e enviei com ele um irmão. Porventura Tito se aproveitou de vós. Não andamos porventura no mesmo espírito, não sobre as mesmas pisadas. Cuidais que ainda nos desculpamos convosco, falamos em Cristo perante Deus, e tudo isto, amados, para a vossa edificação, porque receio que quando chegar, não vos ache como eu quereria, e eu seja achado de vós como não quereríeis. Eles que receiam sobre isso. Que de alguma maneira haja tendências, invejas, porfias, estamos no versículo 20, porfias, difamações, intrigas, orgulhos, tumultos, que quando for outra vez o meu Deus me humilhe para convosco e chore por muitos daqueles que dantes pecaram e não se arrependeram da imundícia e fornicação e desonestidade que cometeram. Ele disse isto, que quando for outra vez, ele quer se humilhar diante de Deus para chorar por aqueles que não quiseram se acertar com Deus. O capítulo 1 do versículo 13. É esta a terceira vez que eu vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Já anteriormente o disse, e de antemão digo, como estando presente uma segunda vez, mas agora estando ausente, o escrevo aos que antes pecaram, e a todos mais que de outra vez não lhes pouparei. Ou seja, se continuar, eu não vos pouparei, porque eu tenho que botar ferro duro mesmo, para que aprendam
aprenda enquanto há tempo de se arrepender, para que se arrependam e clame a Deus por misericórdia. Ele não pode estar passando a mão e alisando. O papel do pastor não é este. As verdadeiras ovelhas, elas seguem o pastor. Para onde o pastor vai, ela sabe ali, ele sabe para onde vai me levar. Se ele der uma lapada em uma, porque quis sair, volta ela que der uma lapada, uma tapicada, ela não fica com raiva do pastor. Ela sabe que meu lugar é no meio das minhas irmãs ovelhas, não é verdade? Inclusive, tem um ditado que o camarada conheceu, desaparecendo as ovelhas dele, a ensinaram a ele, pegue um chicote, e vai passando uma ovelha, você mete o chicote, pá, a bicha, bé, e saia para juntar essas outras. A outra, pá, bé, aí outra, é o lobo. Isso aí é um lobo em pele de ovelhas. Era ele que estava comendo as ovelhinhas. Certo? Então, visto que buscais uma prova de Cristo, que fala em mim, o qual não é fraco convosco, antes é poderoso entre vós. Antes é poderoso entre vós. Examinai a vós mesmos, e de maneira na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Olha o que ele diz aqui para a igreja, não está dizendo para nós. Mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Glórias a Deus. Vamos agradecer com a salva de palmas. Paulo diz, nós não somos reprovados. Pecamos, mas como diz João, temos o nosso advogado. Nós não seremos reprovados. Se estamos aqui, todos os cursos, estamos aqui para servir a Deus, a nossa carne é fraca, faz-nos falhar, mas nós não estamos reprovados. Se fosse aprovar a gente, ele teria aprovado todos os discípulos. Ele teria aprovado todos os discípulos, que todos foram passivos de chamar a atenção dele. Vou continuar aqui, porque hoje está vendo começa tarde também de novo. Ora, eu rogo a Deus que não façais mal algum, não para que sejamos achados, aprovados, está vendo? Não é pelos nossos feitos, mas para que vós façais o bem, e embora nós sejamos como reprovados, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade, porque nos regozijamos de estar fracos, quando vós estáis fortes. O que desejamos é a vossa perfeição. Isso é o trabalho do nosso pastor, isso é o trabalho de todos os pregadores que vêm pregar para a igreja, é querer a perfeição da igreja, certo? Portanto, escrevo estas coisas, estando ausente, para que, estando presente, não use de rigor, segundo o poder que o Senhor me deu, para edificação, e não para destruição. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, estou terminando, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Saudáveis uns aos outros com o ósculo santo. Todos os santos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja-vos a todos. Amém. Glórias a Deus. Então, meus amados, um novo ano para todos nós, para todos vocês. Um novo ano cheio de alegria. Um novo ano a gente procurar meditar, andar meditando. Senhor, não me deixe fazer coisas erradas. E se eu fizer, me alerte logo, para que eu me arrependa e mude de caminho, mude de opinião. Porque eu quero estar com o Senhor constantemente no nosso
meu coração, do nosso coração, amá-lo, glorificá-lo, servi-lo e dar um verdadeiro testemunho. Que Deus seja louvado, glorificado nas nossas vidas. Glórias a Deus. E que toda a nossa família se renda a Deus. Amém e aleluia. Deus os abençoe, irmão. Amém.